Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O Brasil vive uma epidemia de desinformação sobre vacinas. Essa é a conclusão de um estudo conduzido pela Rede de Mobilização pela Internet, a VAZ, e pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Fabiano vai viajar e resolveu colocar a carteira de vacinação em dia. Ele sabe que é importante se prevenir e não acredita em boatos sobre os riscos das vacinas. Eu não acredito nesse negócio de fake news, não. Acho que é necessário, se tiver que tomar. Por mim não tem problema nenhum, vem aqui rapidinho e toma. Vacinar, sem dúvida alguma, é importante, mas nem todo mundo pensa como o Fabiano. E ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Tanto que uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações revelou que 67% dos entrevistados tinham pelo menos uma informação incorreta sobre o tema. Os números mostram que, apesar das campanhas de vacinação, está acontecendo uma epidemia de desinformação. 31% das pessoas ainda consideram que a vacina não é necessária. 24% sentem medo dos efeitos colaterais. 18% acreditam que podem contrair a doença. E 9% desistiram de se vacinar por causa de notícias publicadas em redes sociais. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, diz que por causa da falta de informação, cerca de 21 milhões de brasileiros deixam de receber vacinas, que são fundamentais para a saúde e distribuídas gratuitamente pela rede pública. A nossa expectativa de vida aumentou com a vacinação das crianças. E hoje a gente sabe que vacinar os adultos é importante para manter essas doenças eliminadas. Quem tem a informação correta não deixa de ir ao posto para se vacinar. Esse é o caso de Marina, que está grávida e foi se prevenir da gripe. Minha mãe me ensinou a ter sempre a carteira de vacinação em dia e o quanto era importante. E agora você vai passar para o teu filho? Sim, claro. Existe uma prática de sustentabilidade que, além de ajudar o meio ambiente, também aumenta a arrecadação das empresas. É a economia circular. Parece interessante, né, Cláudia? Mas, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, 70% dos brasileiros nunca ouviram falar desse processo. Os detalhes na reportagem da nossa parceira Rede Minas. Aqui, os porcos são criados com carinho. São bem tratados pensando em agradar o consumidor. Mas, além de todos os cuidados com a produção, o Zé Arnaldo se preocupa também com o meio ambiente. Nós temos o biodigestor, que nós evitamos, vamos dizer, contribuímos para a sustentabilidade do planeta, porque o gás metano, que é o maior poluente do efeito estufa, ele não vai para a atmosfera. Ou ele é queimado e transformado em CO2, ou uma parte dele é direcionado para a granja e a queima dele promove aquecimento dos leitões na creche. Com a nossa maneira de trabalhar, preservando mata ciliar, cultivo em curvas de nível. E também montamos um sistema aqui de recolhimento de água de chuva. Iniciativas assim são praticadas por 76,4% dos empresários no Brasil. Em uma rede social, você curte e compartilha o que gosta, certo? Aqui, a lógica é um pouquinho diferente. O que não é necessário para um empresário pode ser compartilhado com outro que pode usar em sua produção para reduzir os seus custos. Isto é economia circular. Nós estamos falando de resíduos sendo aproveitados como insumo para outras empresas, efluentes, ou seja, águas de processo industrial com uso não tão nobre, mas dentro dos padrões de lançamento do órgão ambiental, que pode ser utilizado no processo produtivo de outras empresas. Nós estamos falando de consumo otimizado de energia, compostagem, diversas sinergias aí envolvendo várias indústrias aqui. Um conceito novo e que foi difundido em nosso país em 2015. Na mesma pesquisa da CNI, 70% dos empresários não sabiam o que era a economia circular, mas já aplicavam essas práticas sustentáveis no dia a dia. Com isso, o negócio do Zé Arnaldo, baseado na cultura de suínos, deu origem a novas oportunidades. A
A compostagem, por exemplo, é feita com resíduos de outras empresas de Sete Lagoas. Nós recebemos deles, através de um acordo, o produto que é descarte para eles na produção de alimentos. E esse produto é utilizado na inclusão nas rações que nós produzimos para o suíno. Todo o dejeto produzido na granja, ele é utilizado, a parte líquida vai para a fertirrigação e a parte sólida vai para a compostagem. Fazendo uma analogia para o nosso telespectador, seria mais ou menos como se ele estivesse numa rede social e pudesse compartilhar uma coisa que não lhe fosse mais útil, né? Exatamente, mas não é nada virtualizado, porque essa relação presencial entre os gestores e empresários dentro dessas empresas é o que vale, a negociação cara a cara, e são vizinhos. Quem participa fica satisfeito com os resultados. E o planeta, claro, agradece a redução da poluição e do desperdício. Primeiro que nós geramos outra fonte de renda para a propriedade, primeira coisa. Segundo, aquela alegria nossa de estar contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Depois de renunciar ao cargo, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, está no México, onde aceitou o asilo político. Morales acusou a oposição boliviana de golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas. Após a renúncia, a senadora conservadora Jeanine Áñez se autoproclamou presidente interina, numa sessão que não obteve quórum na Assembleia Legislativa Boliviana. Ela disse que vai convocar eleições o mais rapidamente possível e negou que tenha havido um golpe no país. Morales renunciou após semanas de protestos contra o resultado da eleição, que teve suspeitas de fraude e que tinha dado um quarto mandato seguido para ele. Mesmo depois do governo de Sebastián Piñera prometer que vai propor uma nova Assembleia Constituinte, manifestantes saíram às ruas em apoio à greve geral convocada por diversos sindicatos e associações. Os manifestantes querem a renúncia de Piñera e a mudança do sistema econômico chileno. O Partido Socialista venceu a eleição parlamentar na Espanha. O partido do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez ficou com 120 das 350 cadeiras. E ainda precisa criar uma coalizão para formar um governo. A maior ascensão nas urnas foi do partido de extrema-direita, Vox, que pulou de 24 para 52 deputados. O maior perdedor foi o partido de centro-direita, Ciudadanos, que ficou com 10 cadeiras. Esta foi a quarta eleição na Espanha em 4 anos. 2 atos de extrema violência inflamaram ainda mais os ânimos em Hong Kong. Um agente de segurança atirou com munição real contra um manifestante que pedia mais democracia. O chefe da polícia disse que o agente estava se defendendo. Horas depois, manifestantes contra a China atearam fogo ao corpo de um homem que defendia o governo de Pequim numa discussão. As 2 vítimas da violência estão hospitalizadas em estado grave. A líder do executivo de Hong Kong disse que o governo não vai atender às demandas de manifestações violentas. Num ataque à faixa de Gaza, o exército de Israel matou um dos comandantes do grupo terrorista Jihad Islâmica e mais 2 pessoas. O principal líder do Jihad Islâmica, Khaled al-Baksh, afirmou que outro comandante do grupo foi morto, também em ataque israelense na Síria, e que essa foi uma declaração de guerra. Em resposta, os extremistas islâmicos lançaram foguetes contra o território israelense e dezenas de pessoas ficaram feridas. Israel contra-atacou e ao menos 9 palestinos morreram em bombardeios na faixa de Gaza. Durante uma vez por semana, um grupo de pessoas se reúne para fazer o bem. Conheça a Sopa Terapia. A iniciativa que distribui alimentos para pessoas em situação de risco no centro de Manaus. Todas as terças-feiras, pessoas de diferentes cantos da cidade se reúnem neste pequeno espaço no centro de Manaus. Aqui, há quase 4 anos, a Sopa Terapia usa a solidariedade para ajudar pessoas em situação de risco nas ruas da capital. A ideia começou com atitudes simples, mas que hoje fazem a diferença na vida de muitas pessoas. A iniciativa começou há quase 4 anos atrás, onde um grupo de amigos se reuniu para decidiram fazer uma entrega de sopa no centro de Manaus para atender as pessoas em situação de rua. Quando começou,
o grupo de amigos distribuía uma média de 30 marmitas por semana. Hoje, a atividade consegue alimentar mais de 600 pessoas a cada dia trabalhado. E todo o material utilizado nesta empreitada é fruto de doações. Toda semana a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Nesse grupo a gente passa uma lista dos ingredientes da sopa, né? E aí os voluntários colocam o que vão levar, o que podem levar, o que vão levar. Uns doam material, outros doam mão de obra, que é tão importante quanto, né? A gente vive de doação, gente. A gente não tem nenhum mantenedor, a gente não tem um padrinho, a gente não tem não. É doação semanal, toda semana a gente tem que lutar para correr, para fechar nossa lista e conseguir fazer a sopa. Para o voluntariado, esta é uma oportunidade de fazer o bem e refletir sobre a própria vida. Agradecer a Deus, entendeu? Por saber assim que tem tanta gente precisando, tantas pessoas, crianças esperando aquela sopa, assim, eu fiquei muito feliz assim, por Deus estar me dando essa oportunidade de eu reservar um pouquinho do meu tempo para fazer isso. O sentimento é maravilhoso. Realmente é um remédio para a gente, é um remédio para o nosso espírito, a gente se sente bem, a gente se sente renovado. Quando nós estamos no decorrer da sopa que nós estamos entregando, nós temos várias conversas com eles e eles expressam a gratidão. Isso é bom, aquela conversa nos olhos. E eles falam quantas histórias deles, já escutamos N histórias e isso nos faz, né, ver a vida de um modo melhor, né? Neste ano de atividade, o grupo conta com cerca de 20 voluntários ativos, mas há sempre espaço para novos a cada semana. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número 021 974 522 300. Obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia para você. Tchau.